Neste vídeo, áudio, vamos aprender sobre o contato íntimo do cristão, dentro do matrimônio. Muitos casais cristãos estão pecando em seu leito, por não ter consciência, as verdades bíblicas sobre esta questão. A Bíblia ensina que o leito do casal não pode ser manchado pelo pecado da carne, não pode haver mancha, como está escrito. A Bíblia diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Carta aos Hebreus, capítulo 13 e versículo 4. Como vemos neste texto bíblico, Deus não deseja que o leito do casal seja manchado pela carne, ou seja, pelo ato sexual errado. Para compreender melhor este texto bíblico, vamos ver à luz de outros versículos bíblicos que irão nos esclarecer sobre esta questão. Temos que compreender que Deus não criou o contato íntimo entre o casal apenas por prazer. O propósito estabelecido por Deus foi para gerar novas vidas, como foi no primeiro casal, Adão e Eva. Como está escrito. A Bíblia diz: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz. Livro de Gênesis, capítulo 4 e versículo 1a. Além do propósito de procriar, Deus deixou o prazer, que está no ato íntimo do casal, como uma ligação, de um para com o outro. Mas, este prazer, tem que ter limites, pois, estamos falando do homem pós-pecado, onde carrega dentro de si uma natureza chamada carne. O contato íntimo do casal tem que ser natural. As posições íntimas do casal deve ser o mais natural e confortável. O casal não pode trazer as posições dos prazeres do mundo para o seu leito, como exemplo a Kama Sutra, que leva o casal a sair dos limites. A Bíblia ensina que mesmo algo sendo lícito aos olhos, não convém ao cristão fazer, como está escrito. A Bíblia diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Carta a 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 23. O cristão tem que ter cuidado, senão ele pode ser dominado, como está escrito. A Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Carta a 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 12. O ato íntimo do casal não pode ser influenciado pelo mundo, através de mídias pornográficas. Deus condena o método não natural na relação, seja o ato oral ou anal. Porque são prazeres que vêm do mundo. Deus não deseja que o casal ame estes prazeres do mundo, como está escrito. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Carta a 1 João, capítulo 2 e versículo 15. Entenda que cada parte do corpo que Deus criou foi para um propósito, assim como a boca para se alimentar. Assim as partes íntimas do casal foram criadas para ter contato uma com a outra, da maneira correta. O casal não pode dar liberdade para seus maus desejos, para sua carne, como está escrito. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Carta aos Gálatas, capítulo 5 e versículo 13a. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Carta aos Efésios, capítulo 2 e versículo 3. Se o casal trazer os prazeres do mundo para o seu leito, o diabo vai se apossar de certa área íntima dentro do seu relacionamento e fazer dela um vício. Por isso, que a Bíblia nos aconselha a não dar lugar ao diabo, como está escrito. A Bíblia diz: nem des lugar ao diabo. Carta aos Efésios,
capítulo 4 e versículo 27. Deus não deseja que o casal use de seus corpos para se prostituírem e praticar a imoralidade, porque é pecado contra o próprio corpo. Há uma diferença entre tu pecar contra alguém e ir nela e pedir perdão, do que tu pecar contra teu corpo, como está escrito: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Carta a 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 18. Entenda que nos dias finais que estamos vivendo, o mundo é uma fonte de prazeres. Ele oferece roupas eróticas, acessórios, fantasias. Tudo para tentar puxar o casal cristão, e assim contaminar o seu leito. O casal tem que ter cuidado, pois o diabo sabe do poder da concupiscência da carne e dos olhos, como está escrito. A Bíblia diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Carta a 1 João, capítulo 2 e versículo 16. A esposa pode se preparar para o esposo, com perfumes e lingerie, desde que esta não os leve a pecar. Os acessórios eróticos não convêm ao cristão, pois são pecados. Óleos são lícitos, desde que haja necessidade física, como ressecamento, mas deve-se evitar óleos aromáticos com sabores, que vai conduzir ao pecado. Para finalizar este áudio, deixo este texto bíblico, que ensina o casal não fazer birra um com o outro e se negar. Pois tanto o corpo do homem pertence à esposa, assim como o corpo da esposa pertence ao homem. E cuidado em deixar um ao outro sem intimidade sexual por um longo tempo, mesmo se for para se santificar. Pois isso vai servir de laço para o diabo te pegar na incontinência, como está escrito. A Bíblia diz: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente, por causa da incontinência. Carta a 1 Coríntios, capítulo 7 versículo 4, 5. A Bíblia contém muito mais palavras que falam deste assunto. Aqui neste áudio, eu citei em poucas palavras o assunto tratado. Clique em inscrever-se, no ícone no canto inferior direito da tela. Ou no inscrever-se, na tela do YouTube deste canal, para receber novos conteúdos, e deixe seu like, para ajudar o sistema a divulgar este vídeo. Se você tiver alguma dúvida em particular sobre o assunto tratado, mande para o e-mail na tela, e dentro do possível, responderei.